Estamos hoje encerrando esse ciclo do curso sobre mediunidade. Já explicamos que o curso básico no Grupo Espírita Jesus de Nazaré são vários módulos, são 3 módulos, com ciclos abertos, significando que se completa o ciclo e começa-se novamente no tema número 1. Aqui nós estamos encerrando o curso de mediunidade no tema número 21, que trata do psicoterapeuta espiritual, o chamado popularmente no movimento espírita de doutrinador. Na literatura também nós encontramos essa denominação, que vem lá do princípio da doutrina espírita. Hoje o termo está um pouco em desuso, porque na verdade nós não pretendemos doutrinar ninguém, convencer ninguém, mas sim auxiliar pelo diálogo fraterno, pelo atendimento fraterno. Então, podemos substituir o termo doutrinador por psicoterapeuta, por terapeuta, por dialogador, por conversador, explicador, seja qual for o termo que nós quisermos utilizar. O papel do terapeuta é dialogar com os irmãos desencarnados que se comunicam para trazer uma mensagem ou para receber uma orientação diante das suas dores, das suas aflições. Já falamos anteriormente que todos que participam da reunião mediúnica são médiuns, são intermediários, de uma forma ou de outra. O terapeuta, ele também é um médium. Ele precisa se conscientizar de que é um médium, que ele está sendo um auxiliar, um intermediário, um companheiro dos dirigentes espirituais, do seu mentor, que vai se utilizar das suas possibilidades para estabelecer um diálogo eficiente, adequado, consolador com o espírito. E eles se utilizam das nossas possibilidades mentais mediúnicas, a intuição, a inspiração, e não podemos até desconsiderar uma espécie de psicofonia. Às vezes o terapeuta, diante de uma necessidade, ele é bem envolvido pelo mentor e se transforma num portador das palavras, do pensamento do próprio espírito dirigente. Tem uma responsabilidade muito grande, assim como todos os outros, mas ele tem o papel de esclarecer, de orientar. E então, da mesma maneira que os médiuns psicofônicos, psicográficos, têm o preparo necessário, os requisitos necessários, também o terapeuta tem esse papel. Diferentemente dos outros que têm uma mediunidade específica e que há uma preparação, o terapeuta, ele pode ser preparado aqui na Terra mesmo, na sua reencarnação, se for do seu interesse, se for bom para ele, se ele se sentir confortável nessa tarefa. Mas, em geral, o doutrinador, o terapeuta, ele também é preparado antes da reencarnação. No livro Os Mensageiros, que é esse aqui, que nós recomendamos que leiam, André Luiz vai tratar, bem no início do livro, sobre os casos de médiuns, as situações de médiuns. E ele vai relatar o caso de alguns médiuns que fracassaram. E dentre eles tem o caso do Belarmino.
que foi um doutrinador aqui na Terra. Ele veio com esse papel. Lá em Nosso Lar, tem um departamento de preparação dos médiuns, chamado Centro de Mensageiros. Mensageiros no sentido de que traz para a Terra as mensagens divinas, as mensagens cristãs. Não necessariamente médiuns espíritas, mas de várias crenças, de várias religiões, de filosofias. Eles vêm de Nosso Lar, com esse papel de servir ao esclarecimento das criaturas, de orientação, de apoio. Então, o Belarmino também veio de lá, com esse compromisso de ser um terapeuta. O André Luiz usa o termo da época, que é o doutrinador. Infelizmente, para o Belarmino, ele fracassou, porque imaginou a mediunidade e o trabalho dele apenas no aspecto científico, sem uma preocupação maior com a consolação, com o aprimoramento pessoal. E ele acabou se desviando para o campo da política. E ele diz, não daquela política boa, social, mas da politicália. Enriqueceu-se. O dinheiro passou a falar mais alto para ele. Então, Belarmino é um caso de falha, de fracasso na reencarnação dentro do trabalho da doutrinação, da mediunidade, da terapia espiritual. Então, todos aqueles que se propuserem a realizar esse trabalho precisam saber quais são os requisitos necessários para esse exercício, para o trabalho de dialogar com os espíritos. Não é uma conversa como nós temos aqui, uns com os outros aqui na Terra. É um diálogo. É um diálogo que deve ser simples. Uma conversa mesmo, de apoio, de orientação. Mas que, por se tratar de espíritos, tem requisitos específicos. Então, o que nós vamos ver hoje são exatamente o preparo necessário para que alguém se torne um terapeuta espiritual. Não é uma função em que se pode levantar a mão e falar assim, olha, eu quero ser terapeuta, posso? Todos nós poderemos vir a ser um terapeuta, desde que nós tenhamos o preparo para isso, a habilidade para isso. Vamos ver, então, quais são esses pressupostos, esses requisitos. É preciso que se tenha um conhecimento doutrinário. Já dá para percebermos que alguém, para essa atividade, precisa ter tempo de espiritismo. Porque conhecimento doutrinário de evangelho e das leis espirituais não se adquire de um dia para outro, numa semana, no ano. Por mais que seja esforçado o terapeuta ou a terapeuta, tanto faz ser homem ou ser mulher, por mais que seja esforçado no estudo da doutrina espírita, 1 ano, 2 anos, é pouco tempo para se adquirir os conhecimentos necessários para se realizar esse trabalho. Claro que, se não temos o ideal, nós vamos nos valer daqueles que ainda estão iniciando, começando. E também não se espere que alguém que se entregue a essa atividade seja expert, seja eficiente nas primeiras atividades, nas primeiras vezes em que vai fazer o diálogo. Só com o tempo nós vamos nos soltando, nós vamos nos habilitando a
realizar essa tarefa. Assim como o médium psicofônico também tem as suas dificuldades iniciais. Bom, conhecimento doutrinário é o conhecimento espírita, que envolve todos os aspectos do evangelho, da filosofia e da ciência espírita. Toda a coleção de Kardec deve ser estudada, as obras subsidiárias ou complementares, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Ivone Pereira, de outros encarnados, como Teresinha de Oliveira, são estudos que nós precisamos fazer, porque quanto mais conhecimento eu tiver, mais facilidade, mais habilidade eu vou ter para dialogar e esclarecer. Como se trata de uma atividade de consolação, de conforto espiritual, é preciso que nós tenhamos o conhecimento do Evangelho. O conhecimento do Evangelho aqui não significa decorarmos versículos, capítulos, frases do Evangelho. Podem ser úteis, mas é para nós. Porque muitas vezes nós vamos fazer um diálogo e o espírito nem acredita em Jesus, nem acredita no Evangelho, não significando nada para ele as frases que nós vamos utilizar, as citações que nós vamos fazer. Então, o conhecimento do Evangelho tem a ver muito mais para a dulcificação do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para nos ajudar na forma como nós vamos conversar com o Espírito, na intuição da mensagem cristã, para nós dialogarmos, porque podemos falar de fraternidade, falar de perdão, de paciência, de resignação. Então, é o sentido do ensinamento de Jesus que deve estar, primeiramente, muito claro para nós, para o nosso entendimento espiritual, e depois nós convertermos isso em palavras que poderão ser úteis aos espíritos comunicantes. Também é importante o conhecimento das leis espirituais. Daí o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, a coleção de André Luiz e de outras obras, que é para nós entendermos como funcionam as leis que regem o mundo dos espíritos, o intercâmbio dos espíritos conosco e a nossa relação com os espíritos. Porque, afinal de contas, o espírito que vai se comunicar está no plano espiritual. Nós estamos no plano material. O espírito, muitas vezes, nem acha que morreu, está perdido. Então, nós temos que entender como funciona o mundo espiritual, que é o mundo concreto, não é uma nuvenzinha no céuzinho nosso, é o mundo concreto, um outro mundo vibratório. Os espíritos estão conosco. Nós temos que entender o mecanismo, o sistema de funcionamento dos mundos que se interagem uns com os outros, para que a gente possa esclarecer, orientar. Porque se eu falo para o espírito, que já está mais consciente, que ele precisa se dirigir, se deixar conduzir às regiões espirituais, às colônias, às cidades espirituais, ele talvez não vai entender isso, mas eu tenho que estar com isso muito claro no meu pensamento para auxiliá-lo na compreensão e no encaminhamento. Então, é preciso conhecer tudo isso aí.
O livro dos Espíritos, inclusive, fala das leis morais, que é um componente que está aí derivando do estudo do Evangelho. Então, percebam, né? Que leque de informações, de conhecimentos, de ensinamentos que nós precisamos para que a nossa conversa com o Espírito seja realmente boa e produza algo que auxilie o Espírito a ter consciência, libertar-se das coisas da terra e seguir ao mundo espiritual. Segundo lugar, conhecimento da enfermidade espiritual, que tem a ver com a natureza humana e suas perturbações. Então, precisamos ter conhecimento das enfermidades físicas, claro que não de maneira aprofundada, mas nós precisamos ter, porque, afinal de contas, muitas das dores que o espírito sente são decorrentes da vida, da morte que ele teve aqui. Muitos espíritos carregam as dores para o mundo espiritual como reflexos no perispírito. Mas, acima de tudo, é preciso entender a psique, né? Nossa, humana, porque o espírito, ele também vai ter essas perturbações mentais, psicológicas, questão dos sentimentos, da raiva, do desejo de vingança, do ciúme, da inveja. São essas imperfeições que nós carregamos. O espírito desencarnado também leva isso com ele. O fato dele desencarnar não significa em absoluto que ele se torne uma pessoa boa, consciente, inteligente, plena de conhecimento sobre a vida espiritual. Não, não é assim. Esse grau de conhecimento, de consciência, depende da evolução do indivíduo. Então, eu preciso também ter conhecimentos psicológicos da nossa natureza. E aí a recomendação é nós estudarmos, por exemplo, Joana de Ângeles, na sua série psicológica. Estudarmos, tem o livro do Hamed, que também trata disso, que são os nossos sentimentos. Para quê? Para que eu entenda o mecanismo da mente. O espírito está pensando, está reagindo, está agindo. E eu preciso entender o que está por trás daquela expressão verbal do espírito. Porque às vezes ele está num processo vinculado aqui à Terra, é por ciúmes, é por inveja. Como é que eu vou argumentar? Como é que eu vou entender o mecanismo desses sentimentos? Então, além do conhecimento doutrinário, do evangelho, das leis espirituais, eu também devo buscar noções de psicologia, até se quisermos de psiquiatria, para entender as doenças mentais. E hoje na internet nós temos aí várias possibilidades de conhecimento. Estou dizendo aqui que não é aprofundarmos, nem é para ficarmos derramando conhecimento para o espírito, mas é que nós estejamos, assim, bastante conscientes, tendo um conhecimento mais completo, mais global da condição humana, para sermos também mais facilmente inspirados pelos nossos mentores. Este terceiro item é bem difícil. Os dois primeiros têm a ver com instrução, têm a ver com informação. Mas todas essas informações, esses conhecimentos, devem
ser transformados numa conduta mais justa, mais adequada. Ninguém está falando aqui de perfeição, de doutrinadores puros, porque senão nós íamos fechar os centros espíritas e íamos embora para casa. Não precisaria nem de pandemia para fechar centro espírita. Mas nós precisamos fazer o quê? Esforço para nos tornarmos melhores, trabalharmos as nossas imperfeições, os nossos vícios. Porque quanto melhor eu for no coração, na mente, mais facilmente eu estarei conectado com os bons espíritos. Maior força fluídica, vibratória, eu terei para envolver o espírito nos fluidos da aura, do meu perispírito. Porque é muito mais do que palavras, o sentimento, a maneira como eu lido, como eu trato o espírito, como qualquer outra situação, como qualquer outra pessoa, funciona melhor, convence mais. Então, o terapeuta tem que ser alguém que está sempre se esforçando para cada vez mais ser melhor, para ter mais possibilidades de trabalho e de socorro. E se há um sentimento, uma virtude que é fundamental no trabalho, seja do médium ostensivo, ou seja do terapeuta, é a humildade. A humildade vai garantir ao terapeuta segurança no trabalho. O espírito que vai estar ali, seja um sofredor, ou seja um obsessor, espírito inferior, diante de um diálogo de fraternidade, de solidariedade, de humildade, o espírito acaba perdendo força, perdendo as palavras, porque percebe que ali há um desejo sincero de ajudá-lo. Porque é esse o papel do terapeuta, é ajudar com humildade, não com soberba, com prepotência. Não é esse o nosso papel. Nós estamos ali na condição de irmão. E aqui nós podemos recordar o livro Voltei, do irmão Jacó, que é o Frederico Figner. Ele conta que, quando desencarnou, ele teve uma grande decepção. Ele era um terapeuta, ele era um doutrinador. Ele tinha conhecimento doutrinário, conhecimento do evangelho. Mas o propósito dele ter o conhecimento é para estabelecer um confronto, uma doutrinação mesmo, especialmente em relação aos espíritos padres. Porque no começo do século passado, quando a doutrina espírita estava se propagando no Brasil, muitos padres desencarnados ficaram revoltados com essa atividade da doutrina espírita, das reuniões mediúnicas, e estabeleceram perseguições espirituais. Assim como havia aqui entre os encarnados, Caiba Schutter, por exemplo, foi vítima de várias perseguições de alguns padres. Também os espíritos se revoltaram e passaram a perseguir e se comunicavam corriqueiramente nas reuniões mediúnicas. E o Jacó, num caráter ainda orgulhoso, ele derramava evangelho sobre os padres espíritos. E aí, quando ele desencarnou, achava que ia chegar no plano espiritual cheio de luz, porque, afinal de contas, era um espírita trabalhador,
da Federação Espírita, era doutrinador, dirigente, e foi um engano para ele, porque o que vale é o que está lá no nosso coração, e ele não carregava a humildade, e foi realizar um trabalho de desobsessão no plano espiritual para, mais para frente, conseguir alcançar essa condição de humildade. Então, essa virtude, ela é fundamental para a nossa vitória, seja qual for o médium, especialmente o terapeuta. Até porque, na sua relação com os médiuns, o fato dele ser o terapeuta não significa que ele tenha uma ascendência sobre o médium, um papel de dirigente, de coordenador autoritário. Não. Ele também é um participante, é também o irmão, ele também falha, também se engana. E nada melhor do que nós carregarmos a humildade, a simplicidade, para aprendermos juntos, crescermos juntos, vencermos juntos. Habilidade afetuosa. Essa habilidade, ou você aprendeu em outra encarnação, ou você foi desenvolvendo aqui. Não se ensina o traquejo, o diálogo. Tem pessoas que não conseguem conversar, que não conseguem se expressar. E aí não é uma pessoa adequada para a terapia. Se eu não tenho habilidade para conversar, como é que eu vou conversar com o espírito? É a mesma coisa, eu converso entre pessoas. O espírito é uma pessoa. Então, o terapeuta, ele tem que ter essa habilidade de dialogar. Ele precisa gostar de dialogar. Ele não pode achar aquilo enfadonho, ter pressa, reclamar do fato de estar atendendo o espírito. Então, é algo que você tem que fazer com amor e ter essa habilidade para conversar. Então, você não pode ser alguém que não consiga conversar, que não goste de conversar, que se expresse de maneira quase sem palavras, em monossílabos, sim, não, faz isso, faz aquilo. Nós sabemos de terapeuta que transfere para os espíritos o diálogo. Ele atende o espírito, fala lá, boa noite, bom dia, seja bem-vindo, olá, como é que vai e tal. Troca duas palavras e diz, agora você vai conversar com os mentores que estão aí. Às vezes o espírito nem percebe que existem outras pessoas no local, ele está apenas ouvindo a sua voz. Então é preciso conversar, orientar. Se eu não tenho palavras, como é que eu vou conversar com o espírito? Também não posso ser um conversador sem freios. O trabalho do terapeuta é um trabalho pontual. Ele vai atender à necessidade do espírito. É como um doente que chega no pronto-socorro. Porque uma reunião mediúnica é um pronto-socorro. Quando o doente chega no pronto-socorro, o médico quer saber o quê? Onde está doendo? Agora. Ah, doutor, está doendo aqui no meu estômago. O que é que o médico plantonista vai fazer? Vai tratar do estômago. Ele não vai saber se você tem artrite, se você tem problema do coração. Ele não vai dar medicamentos para isso.
Ele vai tratar o motivo de você ter ido ao pronto-socorro, que é a dor no estômago. Então, o espírito que é levado para uma reunião mediúnica, ele é levado para atender uma necessidade. Às vezes, desligar-se dos bens terrenos. É só isso que eu vou fazer. Eu não vou tratar de outras coisas, não vou querer saber da vida dele, quem é, com quem morava, nada disso. Eu vou atender. O nome dele não importa para mim. Então eu preciso ter esse diálogo afetuoso, caridoso, usar algumas vezes uma energia, uma firmeza, mas sempre amorosa. Sempre amorosa. Porque todo aquele que vai à reunião mediúnica, mesmo o obsessor, ele é um sofredor. Quem carrega o ódio no coração, sofre. Quem está na vingança, sofre. Então, o terapeuta precisa conversar com firmeza, de forma amorosa, atendendo à necessidade do espírito, num diálogo natural, sem misticismo, sem fantasias, sem palavras melífluas, sem mudar a nossa maneira de falar. Meu irmãozinho, queridinho, nada disso. É alguém que está ali. Como eu converso com uma pessoa, é assim que eu devo conversar com o espírito. Contribuição das forças mentais. Quer dizer, o meu pensamento firme, determinado, seguro, confiante. Então, o terapeuta não pode ser alguém que tem medo, que não acredite na espiritualidade, que não confie na espiritualidade. Porque os seus pensamentos fervorosos, confiantes, influenciam no diálogo. Você não fica em dúvida, você fala com convicção. E para isso, então, o terapeuta, ele se encontra como numa manifestação mediúnica, em oração, em ligação com a espiritualidade, vivenciando aquele momento. Mentalização, concentração. Porque se ele não estiver ligado com os espíritos, não estiver prestando atenção naquilo que o espírito está falando, pensando no problema que ele tem que resolver em casa, não é um diálogo sincero, não é amoroso e não vai produzir bons resultados. Claro que o espírito poderá ser atendido, mas não será com a contribuição do terapeuta, mas sim dada a ajuda da espiritualidade. Então, nós, os médios, devemos ser cada vez mais preparados intelectualmente, doutrinariamente, fisicamente e emocionalmente também. Eu não posso, por exemplo, ter raiva de um espírito. Eu não posso querer castigar um espírito, fazê-lo sofrer para entender que está fazendo sofrer o outro. Não posso. Papel, vamos repetir aqui, é de um irmão que ampara, que orienta, esclarece. Às vezes o médium, o doutrinador, ele se perde quando o espírito é um ofensor, desrespeitoso, porque bate lá dentro, na nossa maneira de ser, às vezes intolerante, insegura, e aí fica estabelecendo um conflito, um confronto com o espírito. Eu recomendo aí que leiam, por exemplo, o livro Libertação, no qual o Druso, o instrutor,
ele agia de forma amorosa, lá no plano espiritual, confrontando diretamente com espíritos inferiores, mas sempre mantendo a segurança, a paciência, a serenidade, a fé, sabendo o que estava fazendo. Então, são esses aí os requisitos básicos para que nós possamos ter um mínimo de bagagem para realizarmos um trabalho de esclarecimento espiritual. O começo é difícil, até nós irmos nos ajustando. Nós temos companheiros no Jesus de Nazaré que foram preparados e já estão trabalhando nessa função. Outros poderão vir, mas são esses os requisitos, os pressupostos aí de um trabalho dessa natureza. Nós estamos abertos agora para as perguntas. Fiquem à vontade. Donizete. Podem perguntar e podem contribuir. Pois não, Rodrigo? Donizete, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos supor, por mais preparado que o terapeuta esteja numa reunião mediúnica, primeira pergunta, ela pode fugir do controle? E se fugir, tem como restabelecer esse controle? Depende da ocorrência. Se o terapeuta não está preparado, você falou que era um terapeuta preparado. Isso. Então, da parte do terapeuta, ele está confiante, está seguro. Agora, algumas ocorrências têm a ver com o médium despreparado, com o médium invigilante. Nesse caso, dependendo do que acontecer, às vezes a reunião é encerrada, porque perdeu a harmonia, perdeu a concentração. Então, não tem mais como continuar. Na nossa experiência, nós tivemos apenas um caso, que foi uma senhora, ela não era médium, mas ela era uma senhora idosa, e certo dia um espírito mais difícil, mais agressivo se manifestou, e ela ficou nervosa, e começou a passar mal, porque a pressão dela subiu. E nós fizemos prece, fizemos o passe, ela não melhorava, e aí, então, percebemos que era algo físico. E, dada a idade dela, poderia ser grave. Então, nós interrompemos a reunião e uma companheira foi levá-la ao médico. É uma situação em que a concentração se perdeu e não tinha mais como continuar o trabalho. Então, pode acontecer, sim, que uma reunião se perca diante de alguns acontecimentos mais graves, mas nós trabalhamos com mediunidade há mais de 30 anos, e apenas uma ocorrência nesse sentido foi que atrapalhou. Obrigado, Donizete. Nada, Rodrigo. Donizete, Pois não, Silvio. eu acho assim bastante importante. Uma vez eu ouvi você dizer no curso, né, que os médiums eles têm que estar assim, não pode estar torcendo contra o, o psicoterapeuta, porque às vezes ele tem ali aquela rusguinha, ou aquela invejinha, sei lá, ou às vezes não concorda com a maneira do Muito bem lembrado, terapeuta Silvia. conduzir a reunião e fica assim meio atento, né? Eu sei porque eu já passei por situação assim que eu tive que não
não ficar prestando muita atenção, você tem que sair dali do grupo. Você não pode estar ali vibrando contra ali numa reunião, né? Eu sei de experiência própria, eu tive assim que... E a gente não sabe, não dá para julgar quem está certo, quem está errado. Então, o objetivo ali é de todos, né? Então, nós já falamos que uma reunião mediúnica é um agrupamento de pessoas que devem ser fraternais e bem interessadas. Não há um melhor que o outro. Não há alguém que não possa ser esclarecido. Quando nós falamos sobre as reuniões mediúnicas, um dos últimos itens da organização da reunião são os esclarecimentos. Ou seja, terminou a reunião, nós temos um tempo para conversar. O médium pode dizer, olha, eu tive essa dificuldade. Ou pode dizer, olha, terapeuta, você agiu dessa maneira e eu percebi que não foi bom. Você usou algumas palavras inadequadas. Então, o terapeuta precisa ter essa humildade de ouvir não uma advertência, mas uma reflexão sobre a sua atividade, para que a gente aprenda junto, a gente cresça junto. Então, esse sentido a que a Silvia se referiu, de harmonia entre todos, é necessário. Pode haver alguma divergência que nós temos que esclarecer, mas eu não posso ficar torcendo contra, porque a qualidade da reunião mediúnica tem a ver com o conjunto dos pensamentos e emoções do grupo. Então, é igual uma corrente. Qual que é o ponto mais fraco de uma corrente? É o elo fraco. Então, esse elo fraco da reunião mediúnica interfere na qualidade, dificulta o trabalho. E o Divaldo Pereira Franco conta uma experiência particular dele. Ele estava numa reunião mediúnica e a Joana se apresentou para ele e disse, Divaldo, saia do corpo e venha aqui. Então ele saiu, desdobrou, ele tem essa facilidade do desdobramento, e ele permaneceu em espírito na reunião. E aí Joana falou assim para ele, leia os pensamentos desse companheiro. E ele estava fazendo exatamente aquilo que a Silvia falou. Estava jogando contra o dirigente. Aí, quero ver se você vai conseguir doutrinar esse aí. Quero ver se você realmente é bom. Ora, qual deve ser a nossa atitude de participante de uma reunião mediúnica? Orar, para que o espírito seja atendido, seja amparado, confortado, consolado, encaminhado, e que o terapeuta tenha sucesso no seu diálogo. Então, se eu estou torcendo contra o meu time, não vai dar certo. Se eu não conseguir trabalhar a minha intimidade, se eu não conseguir resolver a minha discórdia, meu conflito com o terapeuta ou com outro médium, né? Porque o médium pode ficar desconfiando também da mediunidade do outro. Aquilo ali é animismo. Ele tá inventando. Se eu também tenho esse sentimento, essa desconfiança em relação a outro médium, está tudo errado. Então, ou eu me ajusto em harmonia com o grupo, ou eu vou procurar uma outra reunião ou um outro centro espírita. Porque permanecer em desarmonia é melhor não ter. O terapeuta, tendo todas essas qualidades necessárias, né, para sê-lo, ele é capaz de identificar se realmente há um espírito se manifestando ou não? Depende da sua habilidade. Às vezes, não é possível identificar de pronto, porque nós temos o animismo. O animismo, já falamos aqui, é quando o participante da reunião ele traz conteúdos próprios desta vida ou de outras vidas.
Então, dependendo do transe em que o médium ou participante está, pode ficar difícil para o dirigente entender de pronto se é o espírito ou se é anímico. Mas, de qualquer maneira, ele vai tratar igualmente. Porque o encarnado também é o espírito. E se ele está fazendo uma catarse assim, é porque ele está precisando de algum amparo. Então, deve ser amparado. Agora, se ele tem uma maior intimidade com o participante, pode ser que ele identifique. E aí ele vai conversar. Se ele é um médium vidente, porque o terapeuta não necessariamente precisa ter mediunidade ostensiva. Mas se ele é um médium vidente, ele pode perceber que ali não há espírito. E aí, então, vai ficar fácil para ele, e ele vai poder conversar posteriormente e esclarecer o participante. Pela sua experiência, isso acontece muito? Não, Eleusa. Os casos de animismo, eles são mais raros, viu? O que a gente percebe muito é o que nós chamamos de interferência. O médium, por falta de disciplina, falta de segurança, ele interfere. Então, o dirigente, quando está conversando, ele percebe muito do médium, muito conteúdo do médium, palavras que o médium utiliza, né, pensamentos que se interrompem. Então, é o caso de interferência. Então, casos de animismo, casos de fraude. O animismo é diferente da fraude. O animismo é um fenômeno da alma real. A fraude é quando você está fingindo uma manifestação. São casos raríssimos. Eu, por exemplo, acho que eu tive uma vez um caso que eu percebi isso, que o médium estava querendo aparecer. A pessoa estava querendo aparecer como médium. Mas foi só. Então, esses casos são mais raros. Então, da minha atividade, eu trabalho muito confiante, muito sincero. Então, a manifestação de um colega com um médium participante, para mim, é uma manifestação verdadeira. Eu vou nesse sentido. E vou trabalhando. Se eu não estou conversando com o espírito, estou conversando com o médium também. Ah, ok. Obrigada. Esse é outro ponto importante, né? A segurança do médium com o terapeuta, né? A gente se sente mais segura, né? A qualquer coisa ele está aqui, ajuda. É uma relação que está sendo bem estreita, confiança ali. Como você falou, você não parte do princípio que ele possa estar fingindo ou não. Você já acata aquilo ali, né? É uma coisa assim muito importante, né? Porque tem muita gente que é desconfiada, né? Que vai analisar primeiro, não dá para fazer isso, né? Você tem que ir de boa fé. Se você já for desconfiando para uma comunicação, você perdeu a conexão. Você tem que ir como se fosse algo verdadeiro, para estabelecer um diálogo verdadeiro. Depois você analisa, depois você conversa com o médium, depois você resolve. Mas ali, né, os companheiros, nós temos que confiar que os companheiros médios estão de boa vontade, querendo fazer o melhor. Mesmo quando interferem, isso é mais ou menos inconsciente. Não é que ele quer interferir, é que ele é inseguro, ele ainda tem dificuldades. Então, naturalmente, ele interfere. Mesmo o terapeuta, no diálogo, às vezes ele interfere, né? Ele está recebendo as orientações, a inspiração do dirigente espiritual, mas mesmo assim ele interfere. Ele recebe uma intuição, mas ele não acredita naquela intuição,
e muda o diálogo. Então, é difícil isso. Só a experiência mesmo. No Jesus de Nazaré, nós temos, assim, uma prática, que é prática de muitos centros espíritas. Então, as reuniões mediúnicas são dirigidas por terapeutas dirigentes já com experiência. Os novos dirigentes, eles vão tendo a oportunidade de aprender a conversar, de ganhar segurança. Então, o dirigente mais antigo, ele vai cedendo oportunidade para que os novos tenham essa possibilidade. Porque senão nós nunca vamos ter terapeutas. Porque se eu me achar o dono da reunião, eu sou o terapeuta, o doutrinador, quando eu morrer, acaba a reunião. Então, nós precisamos, no centro espírita, estar preparando sempre outros terapeutas para que o serviço possa fluir de maneira mais eficiente e com maior sucesso. A Guilmar falou que aqui no chat que é uma iniciante, né, e que temos que ter um grupo coeso para a reunião fluir com amor. Exatamente isso. O Sérgio Zuski, que também é terapeuta, acrescentou aqui: saber ouvir é um grande segredo. Não devemos julgar. Então, são todas essas habilidades que nós precisamos ir aprimorando, desenvolvendo. Todo mundo colaborando para que a reunião flua harmoniosamente, amorosamente, contribuindo com a espiritualidade, para que tudo aconteça como planejado, como esperado pelos nossos mentores. O Rodrigo pergunta se há necessidade de mais de um terapeuta. Depende do tamanho do grupo. Se você tem um grupo com 2 médios apenas, basta um. Se você tem um grupo com 5, 6 médiums, é bom revezar. É bom dar oportunidade para que outros aprimorem a atividade, a sua função. Então, não é necessário que nós tenhamos muitos, mas é bom que nós tenhamos alguns. José, posso fazer uma pergunta? Pode, Nestor. Para o médium iniciante, quando ele recebe uma manifestação, e ele está sendo atendido pelo terapeuta. E como ele é iniciante, então ele se deixa se envolver pela manifestação e começa a sentir fisicamente alguma coisa na manifestação. Então ele busca fluido que está na reunião ali. E aquilo que ele está sentindo, o companheiro que está do lado também começa a sentir. Isso pode ocorrer? Pode sim, Nestor. Porque a reunião é um grupo que deve ser harmônico. Então, às vezes, um médium está sentindo o envolvimento de um espírito, mas os fluidos, os pensamentos do espírito comunicante, ele está sendo captado também por um outro companheiro, uma outra companheira, que está em oração, que está tentando ajudar, que se envolve mentalmente, fluidicamente, com a comunicação. Vai sentir a mesma coisa. Então, todos nós estamos juntos tentando ajudar o espírito comunicante, o médium e o terapeuta. E muitas vezes nesse trabalho, nessa boa vontade de ajudar, o outro participante também sente. É muito comum isso acontecer. Não significa que vai ter comunicação pelo outro, mas aquele que está sendo mais envolvido.